Então, boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente está aqui com a Daniele Javarez e com a Bruna Brits, que vieram brindar o grupo GPA5 com conhecimento delas sobre ATD. Muito obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês para essa palestra, tá, meninas? E o professor Felipe vai fazer uma breve apresentação de vocês antes do início, tá? Com a palavra, o Felipe. Em nome do nosso grupo, então, a gente agradece tanto a professora Bruna quanto a professora Daniele pela disponibilidade de estarem aqui hoje com a gente, dividindo um pouco do conhecimento que elas têm. Então, eu vou começar pela professora Bruna. Elas têm a formação bastante parecida, e então a professora Bruna ela é graduada em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, e a professora Daniele Javarez de Oliveira é graduada em Licenciatura em Física pelo Instituto Federal Farroupilha, Campus São Borja. Ambas são mestres em Educação, Matemática e Ensino de Física. A professora Bruna foi orientada pela professora Luciana Bagulin Zambon e a professora Daniele pela professora Cristiane Michin, e atualmente são doutorandas no programa de pós-graduação em Educação e Ciências da UFSM. As duas também integram o grupo de estudos e pesquisas em Educação e Ciências, Educação e Ciências em Diálogo, o GPCID. Eu agradeço a participação das duas aqui hoje de tarde. Estou me sentindo muito chique. É uma honra para nós estar aqui com vocês, compartilhando, né, esse conhecimento que a gente vem adquirindo, né? Porque é sempre um processo, a gente nunca está sabendo tudo, a gente sempre aprende um com os outros, e o legal aqui que a gente espera que aconteça é o diálogo, né? E compartilhamento de experiências, dúvidas, etc. Estou compartilhando aqui a tela, então, da nossa apresentação. E como o colega ali já apresentou a gente, né? Vamos começar, então, contando para vocês qual é o nosso primeiro contato, como foi o nosso primeiro contato com a análise textual discursiva, né? Eu tive o primeiro contato ainda na graduação, que eu já fazia parte do GPCID, a professora Cristiane costuma utilizar essa metodologia de análise, né? E foi escrevendo um trabalho para um evento junto com uma colega do grupo. Daí, só que como era um trabalho de evento mais curto, assim, acabou que ela deu uma resumida ali para mim, mais ou menos, de como acontecia o processo, né? Eu não me aprofundei em leitura sobre a TD nem nada, só aprendi com a experiência dela, no caso. E aí, quando eu entro no mestrado, eu não fiz o mestrado com a professora Cristiane, hoje eu faço doutorado com ela, né? Eu fiz com a professora Luciana, e a professora Luciana, ela não utiliza análise textual discursiva. A professora Luciana costuma utilizar a teoria fundamentada em dados, que eu acho que a professora Cadidia falou com você sobre, né? Só que eu não estava disposta a me aventurar por uma nova metodologia de análise, né? E aí ela concordou da gente tentar fazer através da análise textual discursiva. E aí tive que me fazer uma imersão no livro, né? Ler todo o livro, compreender todo ali a metodologia a partir dos próprios autores. E a partir disso, então, foi que eu comecei a aprender de fato como que era esse processo da análise textual discursiva. E ainda até hoje venho trabalhando em trabalhos de evento, na tese eu estou fazendo também a análise textual discursiva. Pode ir? Fala aí, Dani. Então, eu também tive acesso, né, o primeiro contato com a análise textual discursiva. Aliás, também não, né, porque a Bruna foi em contexto de graduação, o meu foi em contexto de pós-graduação. Lá no IFE nós temos o TCC, né, então o meu trabalho de conclusão de curso eu fiz com análise de conteúdo. E aí, quando eu chego no GPCID, então que é me apresentado uma nova possibilidade de análise, né. E aí, o primeiro contato que eu tive foi com uma colega do grupo, que me lembro que quando eu ingressei no mestrado ainda era tempos de pandemia, né? Então, nós fizemos um meet para ela me explicar, assim, né, os passos da análise textual discursiva para mim não ficar tão perdida, porque eu precisava iniciar minhas análises, né? Aí, depois, claro que é fundamental que a gente tenha um contato com a literatura, né? Mas eu não fui tão persistente quanto a Bruna, né, que conseguiu destrinchar o livro de cabo a rabo. Então, primeiro eu tive esse contato com essa colega, que
que me elucidou os passos da análise textual discursiva. Depois eu tive um contato com... Eu li, na verdade, um artigo do professor Roque e da professora Maria do Carmo, e aí que eu consegui entender quais são os 3 passos melhor. E aí sim, quando eu fui para o livro, realmente, aí eu já tinha mais ou menos uma noção que foi melhor para mim compreender, então, os processos da ATD. E acho que é bem importante que a gente fale para vocês, comente para vocês do nosso ponto de partida, né? Porque também para que vocês entendam que nós não somos especialistas em ATD, né? Nós utilizamos bastante nas nossas pesquisas. E aqui vai ser um processo de diálogo que a gente vai tentar fazer com vocês, né? Não sei se vocês já têm contato, se vocês já utilizam ATD ou se pretendem utilizar, né? Também vai ficar disponível o nosso contato para vocês, né? Para a gente ir conversando, né? Acho que nenhuma de nós aprendeu assim em 2 horas, mas vai ser legal para deixar uma pulguinha ali, um pouquinho de interesse para vocês. Aí a gente preparou a apresentação, mas conforme vocês forem querendo fazer contribuições, né, comentários, algumas dúvidas, vocês podem interromper ao momento que for, bem tranquilo. Mas aí, né, nós já queremos começar ouvindo vocês. Nós trazemos essa primeira problematização, antes de nós iniciar a nossa fala, que é qual a importância de se construir novas compreensões. E como se constrói essas novas compreensões? Nós queremos ouvir de vocês, né? Em contexto acadêmico mesmo, né? O que vocês entendem, né? A partir das experiências de vocês na academia, qual a importância de construir novas compreensões? Ou o que seriam novas compreensões para vocês? Não se sintam tímidos, somos todos colegas aqui. Eu não sei, estou aqui para aprender. Eu acredito que novas compreensões seriam novas formas de entender algum fenômeno, alguma coisa, né? Se elucidar de maneira diferente, ou buscar entender algo de uma nova forma, ou com novos olhares, não sei se é nesse sentido. Mais alguém? Quem mais gostaria de dar uma opinião? Eu vou citar Ausubel. Acho que a construir novas compreensões justamente vem em mexer com os nossos subsunsores, né? Os conhecimentos que nós já temos, modificá-los, né? Passar essa nova compreensão, ela vem a modificar, né, a nossa base para formar um conhecimento novo, que é a nova compreensão, imagino. Isso aí, nós não viemos também com respostas prontas, né? Mas essas compreensões nós perguntamos justamente no nosso ambiente acadêmico, né? São as novas compreensões que nós temos a partir de determinados temas, né? Novas compreensões nós podemos interpretar aqui também como as nossas pesquisas, o que nós pretendemos construir ou o que nós já estamos construindo, né? E como se constrói essas novas compreensões, né? Aqui, hoje, nós estamos pensando nos métodos de análise, né? Então, nós vamos trazer o método de análise textual discursiva. Eu acho que antes da gente passar para o próximo slide, né, aproveitar que o pessoal começou a falar aí e perguntar como que se constrói essas novas compreensões, por exemplo, nas metodologias que vocês viram anteriormente. E, se eu não me engano, a professora Cadidia falou sobre FTD e o professor Felipe falou sobre análise de conteúdo. Isso, né, prof? Sim, foi isso. Uhum. Pois então, como que vocês concluem assim que se chega a novas compreensões a partir dessas duas metodologias de análise que vocês já ouviram antes? Para não deixar ninguém em silêncio, eu sou o que menos sabe, mas vou participar em tudo que eu puder. Eu imagino assim que justamente o foco ele é cada uma vai abordar aquilo que acha que é necessário, mas nós vamos ter que enxergar lacunas, enxergar assim elementos que falta a compreensão
ou elementos aonde, com a nossa pesquisa, a gente vai buscar essa informação. Não sei se entendi bem a pergunta, né? Então, assim, essa análise que a gente faz justamente é buscar a contribuição e as possíveis lacunas que a pesquisa vem a preencher. Não sei se respondi a pergunta, se entendi direito, tá? E as formas diferentes como cada análise aborda os resultados, né? Que nem a teoria fundamentada em dados, tudo tem significado, né? A vírgula tem significado, tudo. E a análise de conteúdo é bem só o específico que tu quer, né? Eu acho que dependendo de como a gente olha para os dados, a gente vai ter resultados diferentes, né? Muito bem. Vou passar a palavra para ti, então, Dani. Vou passar o slide aqui. Eu acho que é bem isso que vocês estavam falando, né? Tanto as lacunas que vêm a partir dos nossos problemas de pesquisa, né? Quanto o como, né? Que é o método que nós vamos utilizar. E a gente sabe que para determinada pesquisa há determinados métodos que se encaixam melhor, né? E como o Lucas falou, na análise de conteúdo, nós temos aquela pesquisa que é... o resultado dela é exatamente aquilo que está escrito, né? A gente não consegue, aspas, criar muitas firulas, né? Na teoria fundamentada de dados, tudo tem um significado e também tem bastante retorno aos dados, né? Se algo não foi compreendido, por exemplo, numa entrevista, se retorna à pessoa que foi entrevistada, né? E aqui, na análise textual discursiva, ela é uma análise para pesquisas qualitativas, né? Nós também temos pesquisas quantitativas e qualitativas, ela é utilizada em pesquisas qualitativas. Então, a análise textual discursiva, ela corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de natureza qualitativas, com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos. Ela se insere entre os extremos da análise mais tradicionais, como da análise de conteúdo tradicional e da análise de discurso, representando um movimento mais interpretativo. Então, distinto da análise de conteúdo, que tu não pode inventar algo, né? Não que na TD tu vai inventar, mas na análise de discurso, se ali está escrito que o céu é azul, tu vai literalmente escrever nos teus resultados que fulano disse que o céu é azul, né? Já que nós temos um fenômeno um pouco mais interpretativo, né? A partir da resposta, nós podemos colocar, e da nossa bagagem teórica, nós podemos colocar um pouco mais de interpretações para questionários, ou então, se a análise for de um documento ou de um trabalho, né? Há essas possibilidades. Já a análise de discurso eu não conheço muito bem, então eu vou pedir para que a Bruna fale um pouquinho. Assim, eu também não conheço muito bem, né? Mas como eu costumo... eu estou analisando bastante teses e dissertações, eu vejo que me parece que na análise de discurso são analisadas cada uma das falas das pessoas, né? Enfim, me parece ser mais utilizada assim para entrevistas ou coisas assim que são gravadas e transcritas, por exemplo, né? Então, cada frase, cada palavra, enfim, cada termo ali que é utilizado vai ser analisado e com base muito mais interpretativa ainda, além da análise textual discursiva. Então, a análise textual discursiva fica nesse meio termo. A análise de conteúdo, a gente tem que se fixar naquilo que está sendo dito, né, nas palavras ali, no significado literal que elas estão sendo dadas, e na ATD a gente tem uma liberdade um pouco maior para interpretar, ver além daquilo que está sendo dito com as palavras, mas o significado por trás daquilo, né? E esses significados novos que nós vamos dando, então, se cria uma nova teoria, né? Que seria, então, as novas compreensões que a gente vinha questionando no slide anterior. E aí, muitas pessoas costumam dizer que a análise textual discursiva ela é muito difícil de ser realizada, porque são muitos passos e tudo mais, a gente tem que ler muitos textos, né? E aí a gente costuma
salientar que a gente nunca pode perder de vista o nosso problema de pesquisa. Claro que isso vai servir para todas as metodologias de análise, né? Mas quando a gente vai lá procurar as unidades de significado, né, que daqui a pouco a gente vai explicar bem o que é, acaba que lendo o texto, aos nossos olhos, muita coisa parece interessante de ser trazida para o texto da gente, né, para nossa dissertação, para nossa tese, para o nosso trabalho, mas a gente não pode perder de vista o nosso problema. Então, lá, quando eu estava analisando na dissertação, por exemplo, nossa, tinha muita coisa que eu achava legal nos trabalhos de eventos, nas dissertações que eu analisei. E aí eu já queria ali separar, grifar aquele trecho, né, guardar para depois usar numa categoria, mas aí eu parava para pensar assim, mas isso aqui está relacionado com o meu problema de pesquisa ou só estou achando legal porque tá bonito, tá interessante? Aí a gente tem que se guiar por esse problema de pesquisa para não selecionar coisas que não vão ser utilizadas ou que vão fugir da resposta daquilo que a gente está querendo responder. Então, por exemplo, ali eu botei o meu problema de pesquisa do mestrado, né? Em que medida o RPG pode contribuir para o desenvolvimento de propostas balizadas na educação CTS? Nossa, então tinha muita coisa legal sobre RPG que eu li ali, mas aí eu me perguntava, será que isso aqui vai me ajudar a responder meu problema de pesquisa? Porque se não vai, não é interessante que eu traga para categorização e depois para a discussão dos resultados, entende? E também, né, considerando o problema de pesquisa, os objetivos, eles também vão nos guiar, nos ajudar a gente a nos guiar nessa leitura, nessa seleção desses trechos que a gente vai utilizar depois, né? Então, a análise textual discursiva, ela é separada em 3 momentos. Separada não, né? Ela é organizada em 3 momentos e esses 3 momentos, eles conversam, dialogam entre si o tempo todo. A gente não pode ver eles de maneira separada. Então, é o processo de unitarização, é o processo de categorização e a escrita do metatexto que configura, então, o momento de comunicação dessas novas compreensões que a ETD possibilita. Então, assim, ó, só para que vocês não se assustem, a gente trouxe bastante texto, mas é no sentido, assim, de embasar para mostrar para vocês o que Moraes e Galeazzi falam sobre isso. Não é o que eu estou dizendo. Claro, eu vou trazer aqui a minha compreensão também, mas com base no que o professor Roque e a professora Maria do Carmo primeiro delimitaram, né? Então, aqui nesse trechinho que fala sobre a unitarização, que é esse primeiro momento, ele consiste na desmontagem dos textos. Então, nós vamos ler os textos que compõem o nosso corpus, né? Por exemplo, na minha dissertação, era trabalhos de evento, tese e dissertações. Então, eu vou ler esses textos, tendo como farol lá o meu problema de pesquisa, e vou fazer a desmontagem desses textos. E como que é feita essa desmontagem, né? Então, olha só, a construção das unidades representa um movimento de interpretação dos textos, uma leitura rigorosa, como eu falei, né? Unitarizar o texto significa desmontá-lo, transformando em unidades elementares, ou seja, fragmentos menores do texto, correspondendo a elementos discriminantes de sentido, significados importantes para a finalidade da pesquisa. Então, o que eu vou olhar, né? Eu vou ler o texto e vou ver se aquilo que está sendo dito naquele trecho está relacionado de alguma forma com o meu problema de pesquisa. E aí, o que difere da análise de conteúdo, pelo menos na minha compreensão, é que o significado e o sentido que está expresso ali não necessariamente está escrito, evidente nas palavras, mas sim no significado por trás daquilo que está sendo dito também. Acho que depois vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente mostrar os exemplos, tá? Os sentidos das unidades produzidas são aqueles construídos pelo pesquisador, carregando assim sua marca de autoria. Então, essa compreensão, esses significados por trás das palavras, ele é guiado, o entendimento desse significado é guiado pelos meus óculos, né? Meu óculos da minha bagagem teórica, que eu quero dizer. Então, o que eu compreendo, né, a partir do que eu tenho como referencial teórico, é que eu vou compreender esses sentidos que estão expressos nas unidades. Então, a gente sempre fala que 2 pessoas podem fazer a mesma análise dos mesmos trabalhos, mas ter compreensões diferentes, unitarizar de maneiras diferentes, categorizar de maneiras diferentes, porque cada pessoa vai compreender aquilo de uma forma diferente. Os sentidos não se desprendem nos textos, precisam ser reconstruídos.
essas reconstruções são necessariamente afetadas pelas concepções teóricas do pesquisador, como eu falei, né? Então, apesar daquilo ali estar num contexto, o próprio contexto e a minha interpretação vai dar um novo significado para aquilo quando articulado com outras unidades, né? Não sozinho, sempre num grupo de trechos do texto. Então, pessoal, nós, para esclarecer, né, nós vamos tentar trazer a nossa apresentação sempre assim, trazer direto da fonte, depois nós vamos tentar esquematizar de uma forma um pouco mais resumida, para tentar trazer bem o significado de todas essas 3 etapas, tá? Então, na unitarização, ela sempre vai partir do nosso problema de pesquisa, para que a gente não se perca, né, não se deslumbre durante os possíveis resultados. A unitarização, então, é extraído fragmentos textuais dos corpos de análise, materiais que estão sendo analisados, que ajudam a responder ao problema. Então, a gente tem que sempre cuidar se aquele trecho do texto que a gente está separando, que é o momento que a gente vai desmontar os textos, se eles realmente vão auxiliar a responder ao meu problema de pesquisa. E essas unidades de significado, elas sempre vão receber códigos, tá? Por exemplo, se eu vou analisar atas de eventos, e aí, ou vou analisar dissertações e teses, então eu sempre tenho que elucidar. Aí eu vou ter lá o trechinho, né, do texto que eu recortei, e aí eu vou colocar, por exemplo, numa dissertação, eu vou colocar o código D de dissertação, e se eu tiver 3 dissertações, por exemplo, então eu vou ter D1, D2, D3, e ao lado o U, que significa unidade de significado, correspondente ao número da unidade que eu retirei daquela dissertação, daquela tese, daquele trabalho, né? Então, voltando assim nesse esquema, esse esquema nós estamos trazendo do e-book, né, que são dos orientandos da professora Maria Gagliasi. E aí eles elucidam que na unitarização, então, é o exame detalhado dos textos e fragmentação desses, né, que é o processo de desmonte. O pesquisador escolhe até que ponto ele irá fragmentar. Então, se no texto ele acha que só vai ter uma unidade de significado, ele retira só uma unidade de significado. Se ele acha que aquele texto ajuda mais, ele vai ter mais unidades de significado a auxiliá-lo. As unidades de análise ou de significado são unidades empíricas. Como a Bruna falou, cada pessoa vai ter uma interpretação. Por mais que nós tenhamos o mesmo problema de pesquisa, o que também não é comum, né, que todo mundo tem o mesmo problema de pesquisa, mas, por exemplo, aqui no GPCID nós fazemos trabalhos coletivos, né? Então, vamos supor que eu e a Bruna vamos fazer um trabalho agora para o INPEC e nós vamos fazer uma seleção de várias atas do INPEC. Quando nós vamos analisar, a gente sempre procura fazer esse processo em conjunto, porque pode ser que eu tenha uma interpretação distinta da dela, né, porque é empírico. Então, cada unidade vai receber um código e um título que represente bem essa ideia. A unidade pode ser reescrita. O que isso significa? Também tem várias formas de fazer. Tem pessoas que colocam essas unidades num documento Word, depois imprimem e espalham elas numa mesa, né? Eu já faço mais digital. Eu faço uma tabelinha, aí nessa tabela tem o código, depois tem a unidade, e do lado eu coloco um significado. Por quê? Se a gente vai ler muito material, ou, por exemplo, se nós temos muitas entrevistas, pode ser que a gente se perca depois. Por que eu retirei esse trecho do texto? O que ele significava para mim? Então, sempre a gente vai ter ali o trecho da unidade de significado, e do lado a gente vai colocar assim, isso representa uma aproximação da abordagem temática, por exemplo, com aprendizagem significativa. Sabe? A gente vai colocando... Nós vamos trazer agora uns exemplos, acho que vai ser melhor para a compreensão. Pessoal, se tiver ficando dúvida, se não tiver claro, qualquer coisa, vocês sabem que podem erguer a mão e nos interromper no meio, tá? Obrigada, gurias. Estamos aqui prestando atenção. Então vocês fazem as categorias a priori, é isso? Não necessariamente. Nós vamos chegar lá.
Eu ia comentar, eu estava tentando me lembrar o que eu ia comentar, sobre os códigos das unidades, né? Às vezes é interessante a gente fazer essa diferenciação dos códigos, por exemplo, dissertação, tese, etc., para saber qual foi a origem, qual o material de origem de onde saiu aquela unidade. Às vezes pode ser interessante, no caso, né? Então, aqui, a gente trouxe alguns exemplos de unidades de significado que a gente selecionou de diferentes trabalhos, né? À esquerda, eu trouxe ali 4 unidades de significado aleatórias que eu peguei ali da minha dissertação para mostrar. E aí, como vocês podem ver, todas elas é como se fosse uma referência, né? Só que, na verdade, ali é o código da unidade, para mostrar da onde que eu tirei aquela unidade ali. Então, no primeiro ali, T08. T representa que é um trabalho de evento. 08 é o número do trabalho que eu enumerei ali durante a minha coleta do corpus de análise. Então, ali embaixo, D08 é a dissertação número 8, né? Que eu enumerei também ali conforme eu fui achando. E aí, por exemplo, a primeira unidade foi retirada num trabalho lá que tem 10 páginas, mas aí o recorte da unidade é esse trechinho pequenininho que é interessante para mim, para me ajudar a responder meu problema de pesquisa. Então, por exemplo, o meu problema de pesquisa era relacionar, né, mostrar como o RPG poderia ajudar a desenvolver propostas balizadas pela educação CTS. E aí, tá, o que é interessante para mim ver nesses textos, né? É ver ali características que se aproximem das abordagens CTS. Então, o que tem lá na abordagem CTS? Tomada de decisão, posicionamento do estudante, tem pensamento crítico, dentre outras coisas. Então, é esse tipo de coisa que eu vou procurar lá. Apesar de não necessariamente as categorias serem a priori, que depois a gente vai explicar melhor, mas é que a gente já tem uma bagagem teórica, né? E essa bagagem teórica, de certa forma, direciona o que a gente vai olhar para os trabalhos. Começou um barulho, vocês estão ouvindo? Muito alto? Não, mas dá para te ouvir ainda, Bruna. Dá para ouvir o barulho, mas quase nada. Tá. Então tá bom. Eu achei que estava muito alto, quase tapando a minha voz, mas então tá tudo bem. Então ali, como vocês podem ver, é um trechinho pequenininho, dentre outros que eu selecionei desse trabalho, e ali tem umas partes em negrito. O que é esse negrito? Eu que grifei, apesar de não estar aparecendo que o grifo foi meu, na primeira vez que eu grifei lá na dissertação, eu falei, a partir daqui todos os grifos são meus, para não ficar dizendo que era, né? E aí eu grifei ali um trecho da unidade que, para mim, é o que expressa o significado importante para mim daquele trecho. E eu acho que a Dani também costuma fazer dessa forma. Eu faço isso para me organizar na hora que eu estou fazendo a análise, mas eu acho que fica interessante também para o leitor depois ver onde que estava presente o significado que eu estava procurando. Então, por exemplo, ali eu selecionei um trecho que falava: durante o desenvolvimento do roleplay, os estudantes envolveram-se ativamente em tomar decisões. Por que eu grifei isso? Porque tomada de decisão é uma coisa importante na educação CTS, era isso que eu estava procurando. Comunicar suas ideias, discuti-las e explorar a situação, ou seja, analisar a situação, né? Pensar melhores formas de resolver aquele problema que estava sendo proposto. E os outros trechos também. Da mesma forma, sempre seleciono ali, que nem o último. O último é um trecho bem grande, em que eu só deixei em negrito um pedacinho. Porque de todo aquele trecho, o que é importante para mim é o significado que está expresso pelas palavras que dizem amadureceram como pensadores críticos, que é algo que é importante na educação CTS, desenvolver o pensamento crítico. E por que eu não botei só o trechinho que está em negrito? Porque eu preciso contextualizar em que situação que está presente aquele trecho, entende? Dentro do trabalho como um todo. Mas eu não preciso pegar o trabalho todo, né? Porque aquela frasezinha que está em negrito, ela consegue ser explicada pelo aquele trecho que eu selecionei ali. A Dani, por exemplo, poderia pegar uma parte menor. Pegar, por exemplo, a partir do mas. Porque cada pesquisador vai fazer a fragmentação como achar melhor. Ou como, né, tem a compreensão ali do problema. E isso que a Bruna fala de pegar o contexto é muito importante também, porque a ideia não é reescrever o trabalho que alguém já escreveu, né? Então, apesar daquela unidade, daquele trecho, estar auxiliando na compreensão do meu problema de pesquisa, eu também tenho que deixar explícita a ideia daquele autor que eu estou analisando, né?
Então, também para auxiliar, retomar a compreensão, nós deixamos de veredinho, que são os códigos que cada unidade tem, né? Por exemplo, eu analisei na dissertação anais do SNEF, e aí os anais eu deixei como um T, que seriam os trabalhos, né? Aí, por exemplo, no trabalho 3, eu tive mais de uma unidade, então a unidade 2 que eu retirei desse trabalho me auxiliou numa compreensão de relação entre a BNCC e a utilização de temas. Eu também analisei o referencial curricular gaúcho e as matrizes de referência do ano de 2023. Então, do referencial gaúcho, eu utilizei a letra R, né, para codificar. E aí, lembra que a gente também falou que é a quantidade de unidades que o autor interpretar necessária? Imagina, o referencial curricular gaúcho é um documento muito maior. Eu tive muito mais do que 26 unidades. Então, é comum que esses números se alterem, né? Não fique só entre 0 e 10, por exemplo. E também tive essas unidades de contextos em que eu fui destacando elementos que estavam me auxiliando na resposta do meu problema de pesquisa, né? Como, por exemplo, aqui, ó, eu poderia utilizar apenas o que está na... Eu estou passando o mouse, eu esqueço que vocês não estão vendo, né? Estou me referindo à unidade do referencial, né? Que seria a última unidade do lado direito da tela de vocês. Eu poderia usar como unidade apenas: devem ser proporcionados momentos de discussões em relação à suposta neutralidade de produções científicas, numa perspectiva do movimento CTS. Mas eu não ia trazer o contexto que o referencial estava me dando, que isso está escrito lá nas diretrizes curriculares no ensino médio, e já vem apontando isso, e é onde o documento se baliza. Então, são pequenos detalhes, mas que são importantes nesse momento de unitarizar. E só para compartilhar aqui, né, que voltando no trecho do próprio livro, ali embaixo está dizendo, ó, os sentidos não se desprendem do texto. Então, a gente também não pode pegar a unidade e tipo assim, subverter o que está sendo dito. Tem que mostrar ali, ó, o autor está falando isso neste contexto, mas a partir disso eu tenho uma nova interpretação, que depois lá na categoria a gente vai construir ela. Pode meter ficha aí, Dani. Então, a segunda parte não segunda parte, né? Mas o próximo processo, após essa desconstrução dos textos, é uma nova construção, uma nova aproximação, que é chamado, então, de categorização do processo de análise. Então, Moraes e Gagliardi nos trazem que o processo de categorização na análise textual discursiva é longo e exigente. Ou seja, depois que a gente tem as nossas unidades, a gente retoma elas e aí nós vamos fazendo aproximações e distanciamentos. Isso é um processo, às vezes, exaustivo. Requer uma clara explicação dos seus pressupostos, tanto em teorias de análise quanto de interpretação. Então, também reforça mais uma vez que os nossos pressupostos teóricos vão estar nos auxiliando nessas aproximações e distanciamentos. Exige uma impregnação aprofundada nas informações, propiciando a emergência auto-organizada de novas compreensões em relação aos fenômenos investigados. Isso eu me lembro da... Depois que tu terminar, eu quero... eu me lembro da Bruna falando que essa impregnação, para ela, é o que mais caracteriza a categorização, né? Porque realmente a gente tem que estar imersos nesses resultados para compreender como é que essas categorias vão se formar. Então, ele é um movimento que vai de conjuntos desordenados de informações para modos ordenados de apresentar essas mesmas informações. O processo de categorização é diretamente influenciado pelas teorias analíticas e interpretativas que o pesquisador assume em suas pesquisas. Essas opções também têm reflexos no tipo de rigor que os resultados podem atingir. Ou seja, era justamente aquilo que nós estávamos falando, né? A partir da nossa bagagem teórica, a partir do nosso problema de pesquisa, nós vamos ter um novo olhar para essas unidades
E aí nós vamos aproximar elas ou distanciar conforme o nosso problema de pesquisa. E isso vai estar muito próximo do que eu interpretei de cada uma dessas respostas, de cada um desses excertos. A gente costuma até tem uma analogia, né, que seria como se o nosso corpus fosse um quebra-cabeça montado. A gente vai lá, desmonta todo o quebra-cabeça, mistura todas as peças e vai montar uma nova figura a partir das novas peças. É mais ou menos nesse sentido. Então, a gente vai lá, desorganiza tudo, pega os textos, recorta todos eles, desmonta, e depois a gente vai pegar eles e vai olhar ali quais se aproximam e vai reorganizar esses trechos a partir de uma nova interpretação que está a partir do que eu tenho de bagagem teórica, né? Pode falar, Everton. Eu só gostaria de entender se existe algum filtro ou algum elemento que vai guiar, porque tu dissesse assim, ó, aquela bagagem que eu tenho, que eu carrego. Meu conhecimento, ele está todo cientificamente correto, né? Ele tem clareza semântica, ou ele ainda requer eu estou aprofundando por meio da pesquisa, o meu conhecimento está sendo desenvolvido, construído e aprimorando. Então, assim, de que forma essa desconstrução e nova construção, de que forma eu garanto que ela está cientificamente correta e aceita, que a clareza semântica que eu estou construindo é embasado em algo correto, sabe, que tu disseste, né, a bagagem, se a minha bagagem em algum momento construiu um elemento errado, eu teria que identificar e modificar, justamente a pesquisa pode fazer esse trabalho, né? Então, assim, qual é o elemento que iria balizar para que realmente essa nova construção, ela é cientificamente aceita, ou ela é correta dentro de um argumento teórico? Ficou claro a minha pergunta? Acho que eu entendi o que tu quis perguntar. Eu acho assim, ó, que na TD, tu seguindo, né, a metodologia de maneira correta ali, tu não vai ter novas compreensões que podem ser consideradas erradas, porque é uma interpretação, eu que estou interpretando. Só que daí, no momento que a gente vai fazer a comunicação desses novos resultados, que é a terceira etapa, essa minha compreensão nova, ela tem que estar dialogando com o meu referencial teórico. É nesse momento que vai entrar a bagagem ali que eu tanto falo, né? Então, não é que a gente vai, por exemplo, assim, essa unidade está falando tal, o fulano disse que isso aqui significa tal coisa. Tipo, fulano, um referencial, né? Não, eu tô dizendo tal coisa, porque a interpretação é minha, os resultados são meus, né? De minha autoria. Só que isso aqui, de certa forma, dialoga com o que o fulano falou, com o que o ciclano disse, tal. Então, tem que haver um diálogo, não é que a gente se baseia nos autores para fazer essa nova compreensão. Não, a nova compreensão é nova, ninguém falou antes, senão não seria nova, né? Mas ela tem que dialogar com os referenciais teóricos que eu estou trazendo para a minha pesquisa. Não sei se respondeu. Sim. Eu gostaria de complementar também, porque é justamente isso, né? Bem como a Bruna falou. Se tu vai usar análise textual discursiva como método de análise, ela vai estar bem referenciada no teu capítulo metodológico. Então, o processo da TD não tem como estar errado, né? As tuas novas compreensões, eu penso, e não seriam nem erradas, né? Seriam equivocadas, se elas estivessem muito distante do teu problema de pesquisa, que é algo que a banca pode falar, né? Tipo, algum elemento que tu trouxe lá tem uma discussão bem bacana, mas não vai ao encontro do teu problema de pesquisa, né? E aí, as outras compreensões que eu tenho são justamente semelhantes às da Bruna, né? Que é, antes de qualquer pesquisa que a gente faz, a gente nunca faz a pesquisa sem ter construído os capítulos teóricos dos nossos trabalhos, né? Das nossas dissertações e teses. Então, empiricamente, né, tipo, inconscientemente, esses referenciais que já estão conosco, que vão nos auxiliar a trazer esses novos elementos, né? Então, eu também acho difícil de ter um processo errado.
Claro, se, por exemplo, eu estou falando uma frase ali, né? Por exemplo, envolve-se ativamente em tomar decisões. E eu, a partir disso, dizer uma coisa completamente que não tem nada que ver nem com as palavras e nem com o significado que eu estou atribuindo, eu acho que aí a gente pode acabar se equivocando. Mas, assim, porque, por exemplo, os trabalhos que eu analisei na dissertação, eles nem falavam de CTS, para te entender, assim, o nível da construção. Nem falavam de CTS. Eu busquei nesses textos elementos que se aproximavam daquelas categorias de CTS e eu falei assim, a partir disso aqui, a gente consegue ver que o RPG pode contribuir nesse aspecto na educação CTS. Mas o texto não estava dizendo isso, quem está dizendo isso sou eu. E aí eu me balizo em autores. Então, isso aqui, o RPG contribui, porque conforme fulano e ciclano disseram, e isso é importante para a educação CTS. Ele não disse que o RPG ajuda, entende? Ele disse que isso é importante para a educação CTS, e o trecho está dizendo que consegue desenvolver, por exemplo, tomada de decisão. Não sei se ajudou ou não. Sim, isso esclarece bastante. Vocês têm esse trabalho de vocês como dissertação, não é? Isso, esses exemplos que a gente está trazendo são das nossas dissertações. Tá. No fim, você passa para... É possível passar o link que eu tenha acesso a elas? Porque o meu trabalho também vai ter que ter uma explicação um pouco parecida com o que vocês vêm fazendo. Eu também estou fazendo intervenções num processo de ensino e que vai ter que informar o que é bom e o que é ruim. Então, eu vejo muito desse discurso de vocês no trabalho que eu vou escrever mais tarde. Agora estou coletando dados na pesquisa, né? Então, se puder, no final, me interessa bastante. Sim, eu sou capaz de esquecer no final, mas eu acho que a Dani não esquece. Eu já estou procurando aqui para colocar na chat. Eu sou um pouco esquecida, que eu me empolgo falando e eu esqueço das coisas que eu prometi no começo. O Felipe colocou aqui no chat. Tá. Obrigado. Posso ir, Bruno? Pode ir. Então, novamente, tentando trazer esse resumo da categorização, né? Então, nós desmontamos lá os nossos corpos de análise e aí agora nós estamos tentando fazer novas aproximações, remontar um outro quebra-cabeça. Então, a categorização é o processo de aproximação e distanciamento entre as unidades. Então, não necessariamente todas as unidades do mesmo trabalho vai fazer parte de uma mesma categoria. E aí que a gente vem tentar responder, desculpa, eu não sei o teu nome, Elemos, que tinha perguntado sobre se sempre era... Evelise. Desculpa, Evelise. Vou anotar aqui para não esquecer. Se eram sempre categorias a priori, né? Não, pode ser que há categorias emergentes ou a priori. No sentido de que, por exemplo, ali o colega, o Everton, já estava mencionando que queria ver elementos positivos e negativos, algo nesse tipo, né? Então, se eu for começar a fazer minha unitarização já pensando em elementos positivos e negativos, pode ser que eu tenha uma categoria duas categorias emergentes, né? Uma que vai falar sobre elementos positivos e outra que vai falar sobre elementos negativos. A priori, né? Desculpa, a priori. Mas se eu pegar as minhas unidades e aí começar a aproximar ela com os significados que eu dei para cada uma, ou distanciar, pode ser que sejam criadas categorias emergentes, no sentido de, além dos pontos positivos e negativos, as potencialidades, a formação de professores, por exemplo. Professora Maria Cecília, pode falar? Não, só me parece que a Bruna disse a priori as emergentes, mas seria a posteriori, né? As emergentes. Não, é que a Dani estava É que eu me confundi no momento que eu estava falando das a priori, eu falei emergentes. Ok. Tá certo, entendi. Obrigado. Eu, por exemplo... A posteriori são as emergentes, Isso. Ok. Eu, por exemplo, na minha dissertação, eu tinha 3 categorias a priori, que eram categorias construídas a partir do referencial teórico de CTS, né? Então, a partir do que eu entendo sobre CTS, eu tenho que procurar tais coisas para caber nessas categorias. Só que a partir do processo de análise, acaba que... O microfone está aberto, Dani. Acaba que
novas categorias vão surgindo. Aqui eu vejo que nos textos, todos eles quase estão se referindo a processos avaliativos. Eu não tinha pensado nisso antes. Então, vira uma categoria emergente, porque ela emergiu, ela surgiu do meu próprio processo de análise. E aí teve outra categoria que surgiu também. Então, no fim, eu acabei com 5 categorias, 3 a priori e 2 emergentes. A Dani já não, né, Dani? Não, as minhas categorias todas foram emergentes, né? Principalmente quando eu fui analisar o referencial curricular gaúcho e as matrizes de referências, eu terminei com 3 categorias emergentes, que era elementos da educação CTS, criticidade e tomada de decisão, a Freire no RCG, porque daí havia algumas citações de Freire, mas aí ficava aquela interpretação dúbia, né? E currículo delimitado por conteúdos das contradições à autonomia docente. Então, foram todas essas categorias criadas após eu fazer a ATD. Sim, prof. Maria Cecília? O que eu acho, essa fala de vocês dessa parte dos dados que surgem, que emergem, eu achei muito parecido com a análise fundamentada nos dados, essa parte. Não sei se a professora Evelise concorda comigo. Então, eu acho que a gente tem que deixar elas falarem, porque também assim, é muito parecido com a análise de conteúdo da Bardan, né? Muito parecido, muito parecido. Então assim, essa é uma questão que está surgindo, mas mais como para mim, né? Porque eu estou mais habituada a fazer análise de conteúdo da Bardan. E o que vocês estão falando, para mim, eu poderia dizer, mas eu acho que isso serve para um debate no final, só para a gente poder situar. O que eu estou achando bem legal é justamente esse cuidado de estar detalhando todo o processo, que muitas vezes a gente não encontra, sobretudo em dissertações. Exatamente. Então, aí já vai o parabéns que eu estou pensando em dar para vocês, que é importante que isso apareça no relato, na análise, né? Esse processo, que ele apareça, porque fica geralmente tudo muito vago, e até para as pessoas poderem concordar ou não do resultado que vocês vão construir, né? Mas eu acho que essa dúvida tem isso, mas acho que essa é uma discussão para o final, Cecília, deixa elas apresentarem, aí a gente vai se situando para perguntar. Isso. Não, eu acho até que vale a pena a gente fazer um comentário sobre isso, né? Porque eu entendo que, pelo que, né, conheço sobre análise de conteúdo, ela me parece, assim, muito literal no sentido de que, por exemplo, as categorias, elas são construídas com base em termos que estão presentes ali nos trechos, que eu não me lembro como chamo os trechos na análise de conteúdo. Então, por exemplo, se fala sobre tomada de decisão, aí decisões, processos decisórios, sempre tem alguma coisa a ver com as palavras, assim, aproximação entre o significado das palavras em si, né? E a nossa interpretação também não pode fugir muito do que está sendo dito nos trechos. Essa é a minha compreensão. Posso estar equivocada, daí tu pode colaborar aqui comigo. Mas na ATD, a gente pode ir além das palavras. Então, se dá a entender ali, na minha interpretação, que está falando sobre alguma coisa de tomada de decisão, mesmo que não use esses termos, eu posso trazer junto para a categoria, para a seleção da unidade. Mas não necessariamente elas vão ficar na mesma categoria, porque tem a mesma palavra ou os mesmos termos. E outra coisa que acontece é que a mesma unidade pode estar presente em várias categorias. E eu acho, se não me engano, na ATD, na análise de conteúdo, não poderia. Não, então, porque a análise de conteúdo ela não é hermética, assim como você está presumindo, né? Então, assim, por exemplo, e aí eu estou falando, eu não conheço em detalhe a ATD, né, para estar discutindo com vocês. Mas, justamente, quando eu opto pela análise de conteúdo, exatamente como vocês anunciaram, em função da minha questão foco, né, da minha pergunta de investigação, eu vou
buscar qual é o melhor caminho para eu construir essa resposta, tá? E a análise de conteúdo, ela, para mim, é porque exatamente é o sentido, então o contexto também é importante, e é a análise de conteúdo. Então, um exemplo clássico que eu dou em sala de aula é, se eu digo, o dia está lindo, né, e está chovendo, então, assim, lá está escrito o dia está lindo, mas o sentido da minha fala é exatamente o oposto. E na análise de conteúdo, eu uso isso como uma unidade de sentido para o que o autor quis expressar de fato, e não na forma literal como você está supondo, assim, não é? Isso. Daí tu diz assim que tem que usar o que o autor está expressando com aquela palavra, né? A gente acaba que a gente, claro, leva em consideração o que o autor está falando sobre aqueles termos, mas a partir daquilo eu vou dar uma nova interpretação para aquilo. Eu acho que talvez é aí que diferencia as duas metodologias. Acho que é isso. Tá, vamos. Na minha compreensão. Eu acho que as próprias respostas disso... É isso que eu ia comentar, Bruna. Acho que as nossas próprias discussões aqui já dá para passar para o próximo slide. Uhum. Aí, por exemplo, sobre a categorização, né? Nós podemos ter categorias iniciais, categorias intermediárias e categorias finais. Por isso que é um processo longo, né? Então, aqui eu trouxe novamente um exemplo do e-book, né? A partir dos significados que eles deram para as unidades escolhidas, como, por exemplo, baixo salário, excessivo excesso de trabalho, insatisfação, crise, modelo tecnicista, eles criaram categorias iniciais e dessas categorias iniciais criaram categorias finais. Então, a exemplo das categorias iniciais deles, a desvalorização dos professores, a identidade dos professores, a formação inicial, os professores reflexivos. Todos esses elementos, eles podem discutir numa categoria intitulada os professores de química e seus problemas extraclasses. E aí vem um exemplo de que cada autor tem a sua concepção, né? A Bruna e eu, quando estávamos montando os slides, nós pensávamos que essas categorias iniciais poderiam estar divididas em pelo menos 2 categorias. Só que como a gente não viu as unidades, talvez essas 2 categorias que a gente dividiu poderiam ser categorias intermediárias e talvez a gente chegasse na mesma categoria final, ou então nós teríamos 2 categorias finais distintas, né? Que seria, por exemplo, ali a desvalorização dos professores e a construção da estrutura e do funcionamento da escola, né? Que seriam mais relacionadas a problemáticas de professores de ensino de química. Já a segunda, a terceira e a última seriam mais as reflexões dos professores e questões mais voltadas ao seu desenvolvimento do trabalho, né? Bruna, se quiser comentar um pouquinho mais. Eu acho que o que a gente queria destacar aqui é que tudo depende do olhar do pesquisador, né? Então, que nem a Dani falou, a gente talvez, né, dependendo do problema de pesquisa, das unidades, quando eu olhei para elas assim, eu pensei que não ficaria uma categoria final, eu achei que ficaria 2, né? Que seria, por exemplo, os problemas relacionados ao fazer do professor e outra categoria que seria o ser professor em si, né? Que seria a identidade, a formação e a reflexão dos professores. Eu pensei dessa forma, a Dani também concordou comigo, mas o autor achou melhor agrupar todas essas categorias iniciais nessa única categoria final que fala dos professores e dos problemas, no geral. E aí depende da interpretação de cada um, né? O importante é a discussão que vai ser feita a partir dessa categoria e as novas compreensões que vão sair a partir disso. Poderiam ter categorias intermediárias, como a Dani falou. Eu já fiz categoria inicial e final, não teve intermediário na minha dissertação, mas pode acontecer. E ali no lado direito, eu trouxe um exemplo de uma das categorias da minha dissertação, que é a motivação no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que eu percebi? Tem muitas unidades de significado que falam sobre o RPG motivar os estudantes. Beleza, vamos fazer uma categoria sobre motivação no processo de ensino-aprendizagem. Só que daí, lendo novamente as unidades, que é esse processo exaustivo de leitura, comparação,
eu percebi que essa motivação ela era expressa sob 2 vieses. O jogo como um fator de motivação simplesmente pelo caráter lúdico, né? É um jogo, já motiva. Mais ou menos isso que estava sendo expresso lá nas unidades. E outras unidades falavam assim, porque os estudantes se sentem motivados porque no jogo eles conseguem colocar em prática o conteúdo que eles veem em sala de aula, eles conseguem ver uma utilização para aquele conteúdo, né? Então, são duas ideias diferentes, mas que estão falando sobre a mesma coisa, que é a motivação. E aí, isso acaba virando 2 subcategorias dentro de uma categoria chamada motivação no processo de ensino-aprendizagem. O que é essa subcategoria? É uma categoria menor, né, que ela é um pouquinho diferente de outra, por exemplo, mas que ainda fala sobre o mesmo assunto, tá? Então, a gente pode ter categorias maiores com subcategorias dentro delas. Vou passar aqui. Aí. E aí, por fim, então, a gente chega na escrita do metatexto, que é esse momento de comunicar essas novas compreensões, realizar a discussão das categorias, das unidades de significado dentro de cada uma dessas categorias. Então, os autores, eles destacam lá no livro que os metatextos, eles não devem ser entendidos como modos de expressar algo já existente no texto, mas como construções do pesquisador com intenso envolvimento de sua parte. Então, não é eu pegar as unidades de significado e dizer, os autores falam isso. Não, a partir do que esses autores estão falando, eu vou expressar a minha nova interpretação, a minha nova compreensão. Que nem o exemplo que eu dei da minha própria pesquisa. Eu nem olhei trabalho que falava de CTS, mas a partir dos trechos que eu selecionei, eu desenvolvi novas compreensões. O RPG contribui para o desenvolvimento de criticidade, que é importante na educação CTS. O RPG, ele promove um momento de tomada de decisão coletiva dos alunos, que é importante para a educação CTS, né? Então, esses são os elementos que respondem ao meu problema de pesquisa, né? Em que medida o RPG ajuda a desenvolver propostas CTS? Na medida em que ele proporciona um espaço de desenvolvimento da habilidade de tomada de decisão, de criticidade, de diálogo, de expor opiniões e abrir mão de opiniões, ou de motivar o aluno, ou ainda de discutir as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, que foi outra categoria que surgiu. Então, essas são as minhas compreensões a partir daqueles textos, mas eu não estou expondo a compreensão dos autores dos trechos, mas a minha, tá? Eu acho que isso é o principal. Os autores do livro, né, o professor Roque e a professora Maria do Carmo, eles expressam que o momento da escrita do metatexto é um momento de teorização do autor. E aí vai dizer isso na sequência, as descrições, interpretações e teorizações expressas como resultado da análise não se encontram no texto para ser descoberta, mas constituem o resultado da construção intensa e rigorosa do pesquisador. Então, não é que eu vou descobrir algo que está implícito lá na escrita dos autores, não. É eu que estou dizendo a partir daquilo que eu estou dos recortes dos textos da categoria. Então, nessa perspectiva, o pesquisador não pode deixar de se assumir autor de seus textos. Então, é as minhas novas compreensões do pesquisador que está realizando a pesquisa, tá? Não dos autores dos trabalhos que foram analisados, por exemplo, tá? Me empolguei. Então, essa parte do metatexto é a discussão e a argumentação das categorias. Para isso, a gente vai usar os exemplos das unidades. Utilizam-se referenciais teóricos para a construção da argumentação dos resultados e se produz uma nova compreensão acerca do objetivo investigado. Então, nós temos as nossas categorias, nós vamos utilizar daquelas unidades de significados que nós retiramos lá no início, e vamos justificar, nós vamos colocar a nossa impressão, a nossa teoria, e vamos nos apoiar nos nossos referenciais teóricos para exemplificar, né? Então, o esquema trazido por Silva e Marcelino, né, é que, então, o metatexto, ele estabelece as relações entre as unidades empíricas e teóricas e organiza, são organizados separadamente, né? Surgem as categorias emergentes ou a priori, ou então a utilização das duas, como a Bruna já tinha comentado.
Para a gente não ficar muito repetitivo e a gente também tem uma atividade que quer fazer com vocês, acho que a gente passa para o próximo, Bruna. Eu acho que só deixar claro que esse momento do metatexto é a discussão das categorias, tá? Do que elas significam e dos resultados que elas expõem ali para nós. E, além de tudo, a gente tem que ter a compreensão de que elas estão respondendo ao nosso problema de pesquisa e que se relacionam de alguma forma ali umas com as outras, né? A partir desse problema. Não se assustem que eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Eu só vou explicar mais ou menos o que tá aqui. Pode falar, Jéssica. Meninas, eu posso criar categorias posteriori? Por exemplo, eu tenho a intenção de futuramente fazer essa análise de discurso, mas é de entrevistas, tá? Das falas. Eu consigo fazer categorias posteriori, tipo, separar de acordo com as respostas que eu receber, por exemplo, na coleta de dados? Sim, essas são as nossas categorias que a gente chama aqui emergentes, que elas vão emergir do processo de análise. Tu não sabe o que vai aparecer, mas elas vão aparecendo conforme tu vai separando ali o que os entrevistados estão dizendo. Então aqui, né, retomando, não vou ler tudo, só para exemplificar o que seria um metatexto, né? Então, por exemplo, ali, né, eu trouxe a discussão do que é a educação para a ação social e responsável, segundo os autores Santos e Mortimer. Então, eu trouxe uma explicação sobre um termo a partir de alguns autores, e aí eles vão dizer ali, por exemplo, né, que a gente precisa, então, trazer temas sociais que envolvem a ciência e tecnologia e que, de certa forma, estejam relacionados à realidade. Então, até nesse trecho aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas até aqui eu estou discutindo a compreensão de um certo autor sobre um certo termo, né, que seria a educação para a ação social e responsável. E aí, a partir daqui, eu vou discutir como as minhas interpretações estão se aproximando da discussão desses autores. Então, ó, o RPG estão em consonância com a questão do desenvolvimento de valores e atitudes por exercício da cidadania. E aí eu já vou trazer aqui a discussão das unidades. Ó. Então, na unidade D18U01, os estudantes destacam as características que chamam a atenção da interação social e a tomada de decisões, né, que é uma atitude importante para o exercício da cidadania. Aí a unidade T01 apresenta um relato de que foi possível a apresentação, discutir a complexidade de uma situação que envolve decisão coletiva. Então, a partir do que o autor fala sobre participação e tomada de decisão, eu vou aproximar o que as minhas unidades dizem, e aí vou mostrar elas, né, mostrando aqui as unidades, com meus grifos aqui chamando a atenção para o que eu estou falando, e no fim, vou aqui escrever as minhas novas compreensões a partir disso, a partir tanto do referencial teórico quanto das próprias citações que estão aqui das unidades. Então, ó, o aluno, quando no jogo, ele é apresentado a uma situação problema, ele é capaz de avaliar o problema, desenvolver possibilidade de solucionar esse problema, discute com os colegas, expõe, defende seu ponto de vista, define o plano de ação, então, a partir da solução que foi escolhida. E aí, enfim, se vocês podem perceber aqui nesse trecho, eu não tenho referência nenhuma, porque é eu que estou dizendo. Esse é o meu resultado, essa que é a minha teorização sobre tudo que eu expus anteriormente, tá? Então, só para exemplificar assim mais ou menos como... Claro, eu faço assim, a Dani pode ser que faça diferente, mas a ideia é sempre que haja esse diálogo do que eu estou dizendo com alguns termos, algumas questões que outros autores trazem, mas tem que estar presente o que eu desenvolvi. Quer falar alguma coisa, Dani? Não, Bruno, acho que pode passar para o nosso esqueminha, que ele vai tentar sintetizar, né, exemplificar um pouco mais sobre o que nós vimos falando aqui durante a tarde. Então, no processo de análise textual discursiva, nós temos 3 processos: o de unitarização, o de categorização e o metatexto. Então, o nosso corpus de análise, né, que pode ser respostas de questionários, de entrevista, análise de artigos ou de documentos, ele vai estar sendo analisado a partir do nosso problema de pesquisa, né,
e pelo autor que embasa essa pesquisa, né? Ou seja, nós mesmos. A unitarização vai ser a desconstrução desse corpus de análise, a obtenção das unidades empíricas, a seleção de unidades teóricas, todas com códigos e títulos. A gente nunca pode esquecer de colocar códigos nelas e sentidos, né? Essas unidades vão nos auxiliar a criar as categorias. A categorização, então, é as unidades agrupadas por semelhança e por sentido. Então, nós vamos ter, pode ser que alguns trabalhos tenham uma categoria, mas geralmente tem 2, 3, mais, né? Até N categorias. Podem ser categorias emergentes, né? Que são as posteriores, ou categorias a priori. E a partir dessas categorias é que nós vamos criar os nossos metatextos, né? Que são texto de autoria do pesquisador a partir das unidades de significado, juntamente com o referencial teórico. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, tudo ok. Então, tá. Então, nós pensamos numa atividade para tentar colocar em exercício, e aí, geralmente, é na hora que a gente vai fazer que surgem as dúvidas, né? Então, nós pensamos num problema de pesquisa hipotético, né? Que seria, qual a compreensão que os estudantes possuem sobre a importância de se aprender ciências? Então, agora nós vamos criar algumas salas online, eu acho que a Bruna está fazendo isso, enquanto eu explico aqui para vocês a atividade. Essa atividade é hipotética, tá, pessoal? Nós pedimos ali pegamos algumas respostas. E aí nós vamos fazer, eu acho que 3 grupos de 3, nós somos entre 12 pessoas. Imagino que a prof. Maria Cecília, eu e a Bruna não vamos participar nesse momento, para que a gente possa estar passando e auxiliando vocês. E alguém falou que precisa sair daqui a pouco, né? A Sabrina. Isso. Mas tudo bem, Sabrina, daí até onde você conseguir participar. Acho que podia fazer tudo junto para poder ficar uma discussão mais rica, não? Eu acho que não, porque a nossa atividade... Eu não vou conseguir criar salas porque eu não sou organizadora. Mas eu não sei criar salas, gurias, aqui. Eu não sei como eu faço isso. Não, mas então eu acho que a gente bota aqui o que a gente talvez fez. o Felipe saiba. Não, acho que a gente Não, pode... nunca tentei. Uhum. A gente pode, então, fazer que nem a colega Evelise sugeriu, então, colocar aqui o texto que as respostas que a gente selecionou, e aí vocês vão dialogando, e conforme vão ficando com dúvida, a gente vai interferindo, e aí, ao final, a gente discute, e a gente também fez esse processo antes da nossa fala aqui, e a gente vai mostrar como ficou o nosso, depois que vocês mostrarem o de vocês aí. Acho interessante. Vou compartilhar aqui o link. É que eu acho só que vai ficar talvez um pouco difícil, porque é bastante gente, né? Num grupo só. E aí são muitas interpretações distintas. O ideal seria que no máximo 3, né? Mas vamos tentar, acho que vai dar certo. Aí eu e a Dani não vamos participar, mas a gente fica aqui para auxiliar. Eu não sei daí como que vocês gostariam de fazer. Porque a ideia era que a gente pudesse ler o texto juntos e separar as unidades de significado, né? Não nós, mas vocês lerem os textos, as respostas juntos e fazer as unidades, a processo de unitarização, ali, separar os trechos que ajudem a responder ao problema de pesquisa e iniciar um processo ali de aproximação. Eu não sei se vocês querem que eu compartilhe aqui o texto, como que ficaria melhor? Talvez ficaria melhor se eu compartilhasse, né? Eu acho que sim, Bruna, porque aí a gente vai dando sugestões e um vai corrigindo o outro, né? Pode ser. Porque no fim não tá com tanta gente quanto... Porque daí se fosse 20 pessoas, por exemplo, daí não ia ter como. Mas está muito bom, gurias. O público que está aqui está interessado mesmo.
Ó, então aqui a gente tem 9 respostas, né, ao questionamento por que aprender ciências, ou por que é importante aprender ciências. E aí nós temos diversas respostas. E aí, eu vou deixar aberto aqui, por exemplo, essas 3 primeiras, e aí vocês vão aí dando uma olhada, discutindo quais trechos a gente poderia selecionar para pensar em responder ao problema de pesquisa. Eu vou colar o problema de pesquisa aqui no chat, eu acho. Isso, é melhor, para não perder de vista. Podem dialogar aí, galera, ver o que vocês acham, quais trechos são importantes para responder o problema de pesquisa. Lembrando que a gente não pode perder o sentido de vista, né? O sentido das frases, no caso. Eu acho que ali no primeiro teria que abordar a questão do ser tradicional, né? Talvez, tipo, algum trecho que remetesse a isso. Aqui, o método acaba sendo muito tradicional. Acho que sim. Eu tinha que grifar aqui, ó. Vou grifar. Aí, por exemplo, pode ser que a Sabrina ache que esse trechinho aqui só basta, mas pode ser que alguém ache que eu devo continuar até o próximo ponto, por exemplo. Não sei, aí depende de cada um. Pode falar, Jéssica. Eu vou puxar a passada da prof. Maria Cecília. Poderia também dividir entre aprendizagem significativa e a não aprendizagem significativa, né? Por exemplo, ali, às vezes, sinto que estou decorando conteúdo para uma prova. Então, se fosse uma aprendizagem significativa, o aluno não precisaria necessariamente decorar, né? Se fosse significativo para ele, aquela teoria, ele ia aprender, vamos dizer assim, de forma espontânea, vamos dizer, entre aspas, espontânea. Seria também uma categoria, quem sabe? Aí vai depender, por exemplo, a unidade é o recortezinho do texto, né, que eu grifei ali de verde, por exemplo. Mas Aí, essa discussão... Desculpa, Bruna, eu vou falar só para não esquecer. Uhum. Aí, por exemplo, aqui, ó, nós poderíamos pegar não necessariamente só a parte em verde, nós poderíamos pegar desde o método acaba sendo muito tradicional, com muita teoria e pouca prática, às vezes sinto que estou só decorando conteúdos, a gente poderia pegar esses 2 trechos, marcar só essa parte aqui em verde, e aí a gente iria colocar ao lado o significado, né? Aí, no caso, a Jéssica sugere que seja uma aprendizagem significativa, né? Ou a distinção. Ou a falta dessa aprendizagem significativa, ou a importância dessa aprendizagem significativa, né? Aí tu vê que, como a gente discutiu antes, que apesar por exemplo, aqui vão sair categorias emergentes, a gente não definiu categoria nenhuma a priori, mas a nossa bagagem teórica, ela não foge da nossa análise, né? A colega ali já trouxe a questão da aprendizagem significativa, porque é esse referencial teórico que ela tem como base. Eu e a Dani, quando a gente analisou, a gente já foi puxando mais para o negócio do CTS, mais para a abordagem temática, né? Então, é isso que é legal da análise textual discursiva. Mas eu acho que a outra frase ali também tem que ser destacada alguma coisa, né, gurias? Essa aqui? Se houvesse, não toda ela, mas tudo bem, se houvesse mais experimentos práticos, está ligada à prática que nem o grifado em amarelo, né? Ou algo que mostrasse como isso se aplica à minha realidade. Talvez. Aí seria outra? Eu acho que aparece outra aí, eu não sei o que o pessoal acha. Tá, mas pode ter mais do que um no mesmo trecho, por exemplo, ou eu separo por trechos? Pode ter mais de um. Depois a gente vai mostrar o nosso, que tá mais colorido que o arco-íris. Porque para mim tem duas coisas diferentes ali, sabe? Tem tipo essa questão do ensino tradicional, tem a questão das práticas e tem essa questão de decorar o conteúdo.
Então, para mim, seriam coisas mais ou menos distintas, assim, sabe? E tem a Isso. questão da realidade também. Então, na verdade, para mim, seriam praticamente 4 num trecho só. Tem um elemento de cultura, né? Ele falou a minha realidade. Remete à cultura que ele está, né? Ó, eu selecionaria esse trecho aqui, ó. Qual foi a pergunta que foi feita para ele? Oi? Qual foi a pergunta? Qual a importância de estudar ciências? Isso. Uhum. Eu colocaria mais uma, ó, sobre a curiosidade. E aí são coisas... Oi? E lembrando que uma unidade de significado não precisa estar apenas em uma categoria. Isso. Uma unidade de significado, posteriormente, pode preencher e estar presente em mais de uma categoria. Então, mas aí, por exemplo, né, essas marcações, vocês estão marcando a frase de forma literal, tá? Vamos pegar a fala que a menina fez da aprendizagem significativa, né? Nesse contexto, a frase que está em amarelo, né, o método acaba sendo muito tradicional. Não, mentira, a frase que está em verde, né? Sinto que estou só decorando o conteúdo para uma prova sem realmente entender. Nesse contexto, para mim, ele está dizendo que o propósito dele não é decorar. Então, ele tem uma concepção de aprendizagem por significado que é coerente. E essa afirmativa, ela está questionando. No entanto, quando ele fala, né, se houvesse experimentos práticos, algo que mostrasse como se aplica, então aí ele está dizendo que o conhecimento não é construído, que alguém dá esse conhecimento para ele, que alguém tem que mostrar, né? E aí a concepção de ciência que está implícita é que o conhecimento é algo que é dado pronto e acabado, né? Tem a ciência como determinista. Então, veja bem, ele está se contradizendo a questão do significado. Exatamente. Então, ele, num primeiro momento, ele tem um discurso coerente com a aprendizagem significativa, ou seja, se ele está na escola, ele não quer decorar só para prova, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma expectativa de que o professor mostre para ele o que ele tem que aprender, né? Então, aí entra o que a gente estava discutindo. Nessa frase aí, né, eu diria que a minha conclusão, né, o meu metatexto, sei lá como é que vocês fazem isso, eu reescreveria dizendo que, embora ele tenha um discurso coerente com a aprendizagem significativa, tá? Ele se contradiz quando ele pede algumas ações mais pragmáticas e que tem o conhecimento dado. E como a aprendizagem significativa não está descolada da concepção de ciência, de conhecimento, né, isso mostra que ele tem uma ideia de ciência como conhecimento pronto e acabado. Não sei. E aí, de novo, só que no meu olhar eu estou fazendo análise de conteúdo, entendeu? Até porque aqui a gente está recém-analisando a primeira pergunta, né? Exatamente. E você já está criando possíveis conexões para o metatexto. Então, a gente tem que ver todas as outras respostas e talvez isso realmente vá ser discutido lá no metatexto, sabe? Mas a minha dúvida é... elementos mais amplos ou menos, né? Então, porque a minha dúvida é que essa unidade verde, né, ela só é uma unidade somando com a outra que mostra a contradição, porque o verde, né, até assim, como sentido, para mim, é um sentido de que é coerente com a aprendizagem significativa, ele não quer decorar, que eu acho que vai um pouco no oposto do que a primeira fala que foi feita. Então, assim, enfim, só estou botando lenha na fogueira, tá? Aí para vocês se virarem aí. Assim,
Ótimo. Eu tenho 2 comentários para fazer sobre essa fala. Sobre essa fala, não, sobre tudo que a gente está conversando aqui até esse momento, né? Sobre essa única resposta aqui que gerou milhares de discussões, né? Primeiro, que se fosse para fazer uma discussão nesse sentido, que nem vocês estão falando sobre aprendizagem significativa, seja como a Jéssica falou, seja como a Helenise, né? A Evelise falou, a gente teria que separar uma unidade de significado diferente dessas. Então, por exemplo, seria uma unidade inteira até aqui, tá? Aí, o olhar do pesquisador é que vai decidir como fragmentar melhor esse texto. Só que aí é outro comentário que eu queria fazer. Bom, fazendo essa fragmentação desse jeito, assim, como uma única unidade de significado que engloba todos esses trechos, aí caberia bem tranquilo fazer essa discussão, caso a gente tivesse mais elementos para corroborar com ela nas outras respostas. Só que o que a gente está esquecendo aqui nesse momento é o nosso problema de pesquisa, né? Que é qual a compreensão sobre a importância de estudar ciências. Aí a gente tem que refletir se essa discussão vai nos ajudar a responder o problema de pesquisa ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Isso que eu ia falar, até algumas categorias que a gente marcou ali, que nem. Não sei se a forma de ciências é ensinada atualmente não me desperta curiosidade. Será que isso relata algo sobre a importância de se aprender ciências? Porque, tipo, ele não desperta curiosidade nele do jeito que é ensinado. Mas aí a questão a ser analisada já é outra, né? Não seria? Tipo, a Eu não forma de consigo como é que ela é apagar. ensinada, não a Sabe, importância, né? tem marcações aqui no calendário, eu não consigo tirar da consciência negra. O que eu quero saber de. O Felipe levantou a mão, gente. Pode falar. Eu estava vendo ali em relação, se fosse fazer uma... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Se fosse fazer uma classificação dessa resposta a respeito de uma categoria ali, eu colocaria que esse aluno ele não definiu a importância. Ele falou que ele conseguiria definir a importância de se aprender ciências se essas metodologias ali, se houvesse aquelas formas de aprender ciências. Mas eu colocaria ele num aluno que não está em definição. Ele não conseguiu colocar a compreensão que ele tem dessa importância. Mas vê que ele diz ali de saída, né? Não posso dizer que eu não veja valor no conhecimento científico. De saída ele diz isso. Ou, então, vamos tentar sair um pouco do conteúdo do texto e tentar ir mais para o sentido, né? Trazendo o que Aí são interpretações, tá? A gente não quer dizer que alguns de nós estejam certos ou errados, mas na minha percepção, por exemplo, quer dizer que esses elementos da resposta auxiliariam ele a perceber essa importância. Tipo, para ele, o estudo das ciências poderia ter mais importância se fosse desenvolvido dessas formas. Tudo depende da interpretação, né? Eu posso achar isso importante desse dito, o colega pode achar que não é importante, né, para responder o problema de pesquisa e não trazer esses elementos. Mas aí, como estamos num grande grupo, a gente precisa chegar a consenso. Por isso que seria ideal se fosse grupos de 2, 3, né? Isso. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer o processo de categorização. Mas eu acho, assim, eu acho que essa problemática, eu estou colocando só... fazendo papel de advogado-diabo, né? Então, assim, como o Felipe falou, eu concordo plenamente, ele não respondeu a pergunta, né? Só que, se você... Aí entra o que vocês mesmos falaram, que a gente interpreta a partir do que a gente já sabe, né? Então, se você pega a perspectiva epistemológica do conceito, né, aprendizagem com significado, né? Ele tem uma concepção de ciência que não é a que você estaria procurando, que é ciência como um processo de construção humana, de debate, que evolui, tá? Quando ele traz essa parte, ainda que ele esteja falando de aprendizagem, a gente retira nas entrelinhas, que aí vem a questão da análise do discurso, né? Assim, do que está escrito, do que ele está querendo dizer,
aí está dizendo que a concepção de ciência dele, né, estudar ciência, é pegar aquele conhecimento que tem que ser apresentado de uma forma legal, né, para ele reproduzir e usar. Então, por exemplo, ele nunca vai aprender astronomia, porque não está relacionado com a realidade dele, assim, porque tem essa ideia, né? Ensinar de acordo com a realidade, espera aí, então eu só vou aprender o que está no meu entorno, né? São questões que se discute muito pouco, né? E que aí entra no referencial teórico que vocês estão usando para análise também, né? O que você está buscando de fato. Mas é bem legal, é um exercício super legal, assim. E eu só estou botando lenha na fogueira aqui para confundir um pouco. E eu acho que, na verdade, está saindo melhor do que o planejado por mim e pela Dani, porque no fim está todo mundo expondo a compreensão sobre cada pedaço da unidade, ou sobre cada fragmento do texto, e aí compartilhando por que acha que tem que ser assim, por que acha que tem que ser assado, e é isso que é legal, né? Eu acho que isso que é o principal, cada um tem a sua interpretação e a sua compreensão, e se cada um de nós aqui fosse escrever, fazer a categorização e a análise e a escrita do metatexto, muito provavelmente as interpretações de todo mundo seriam bem diferentes uma das outras, mesmo com o mesmo problema, mesmo com a mesma, as mesmas respostas ao questionário, né? Essa é uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque eu entendo assim, ainda que seja um estudo qualitativo, a partir do momento que eu tenho uma questão foco e que eu assumo um referencial teórico, tá? Eu não posso construir resultados que sejam tão díspares. Né? Eu acho que não, eles não vão ser completamente diferentes um do outro. Mas aqui, nesse contexto que eu quis me referir, nós estamos com referenciais diferentes, né? Por exemplo, eu e a Dani, a gente está mais relacionada com a abordagem temática e com a educação CTS. Vocês já estão com um olhar a partir da aprendizagem significativa. Com certeza, os nossos resultados seriam diferentes. Isso sim. Não, então, mas aí entra assim, eu acho que não. Quando você está falando da ciência, eu acho que a nossa discussão é claro que a gente falou mais da aprendizagem significativa, mas, né, a questão da CTS, que vem com uma abordagem sistêmica, da interdependência entre todos os fatores, no cotidiano, na realidade, acho que isso está aí, embora a resposta dele não nos permita buscar elementos que sejam mais explícitos com isso, mas a perspectiva CTS, quando a gente está discutindo concepção de ciência, não dá para desvincular muito, né? Assim, não sei. Mas entra assim, o que eu estou querendo dizer é que, não sei, assim, vocês não me convenceram dessa questão de que as interpretações seriam tão diferentes. Ou seja, é claro que num primeiro exercício aí eu tenho 30 alunos, eu vou analisar 30 respostas, aí eu vou afunilando a minha análise, né? Que é o que vocês também já explicaram. Mas, aí, por exemplo, na Bardin, né, ela fala numa leitura flutuante. O que a gente está fazendo aqui é vendo as possibilidades. Não, mas para essa questão foco é isso aqui que interessa. É essa unidade de sentido que vai interessar. Depois que a gente lê, e às vezes a gente está lá na 15ª questão, e aí a gente volta para a primeira porque percebeu alguma coisa, né? A questão do estudo qualitativo tem essa... que as pessoas pensam que é fácil, mas exatamente essa é a dificuldade, né? Porque para você ter uma análise coerente. Mas é um exercício super difícil, como foi a primeira fala de vocês, né? Que tem que ser muito cuidadoso. Mas justamente, explicitar esse referencial teórico, aí tem uma coisa que eu acho que... Quando a gente falou de aprendizagem significativa, no fundo, a gente está falando de uma perspectiva de sentido de o que é o conhecimento, né? Então, a gente, nessa questão foco que você colocou, não dá para desconstruir que o conhecimento científico é uma construção humana, social, né? Como é a aprendizagem significativa, tá? Aí, numa perspectiva mais epistemológica mesmo. Não sei, vamos lá.
Quem sabe a gente mostre o que a gente fez a partir da nossa perspectiva. Porque eu acho que, como a Helenise falou, a gente não vai convencer dessa questão das interpretações, né? E realmente, se eles fossem fazer a análise, se eles todos colocassem os seus pontos de vista para cada questão, no final eles teriam as categorias próximas. Não necessariamente que a interpretação de cada unidade fosse a mesma. Eu acho que a gente termina às 4h30, né, prof? Isso. Eu acho que não vai dar tempo de que 9 pessoas consigam fazer a análise das 9 questões para fazer as unidades e aproximar. Então, vamos tentar mostrar o que a gente fez, que foi um Mas eu pessoalmente gostaria de guardar esse material para discutir, para rever ele no grupo, quando não houver palestra, para a gente discutir, fazer esse exercício. Eu posso compartilhar depois, Tá. Vou trocar aqui a tela, peraí. Deixa eu abrir aqui, que agora que eu quero ver que o nosso está mais colorido do que não sei o quê. Achou? Tu quer que eu compartilhe? Foi, né? Tá vindo? Foi. Vou aumentar aqui. Bom, então, pensando, né, nas possibilidades para responder, qual que é a compreensão dos alunos sobre a importância desse aprender ciências? Acho que, não me lembro se foi o Felipe, se foi o Everton, né, que, por exemplo, ele não explicitou a importância desse aprender ciências. Eu e a Dani, nós consideramos que isso seria uma resposta também, porque, olha, ele não acha importante, mas por que ele não acha importante, né? E a gente está querendo buscar saber sobre a importância. Então, eu acho que se ele não acha importante, também é um resultado, também é um jeito de responder a nossa pergunta. Mas poderia ser uma interpretação diferente. Por exemplo, o colega acha que não. E aí ele poderia ignorar essa resposta e considerar só as respostas que explicitam qual é a importância desse aprender ciências, né? Porque essa é a nossa interpretação. Então, aqui nós grifamos, né, os trechos, e aí, como eu e a Dani, a gente já está mais ou menos acostumada, a gente já foi fazendo esse processo de ir grifando por cor diferente, para mais ou menos ali explicitar os sentidos, né, que a gente está achando próximos e tal. E aí, como vocês podem ver aqui, nós temos várias cores. Por exemplo, aqui a gente selecionou de rosa os trechos que falavam sobre o despertar curiosidade, ou algo nesse sentido. Aqui a questão do conteúdo, né, de decorar o conteúdo, aqui um trecho que fala sobre atividades práticas, mais ou menos como a gente já tinha grifado ali no primeiro momento, né? E outro aqui que fala sobre a realidade. Então, nós fomos grifando, né, nesse modo aqui. E aí, se vocês podem ver, tá bem coloridinho. E aí, aqui a gente montou, então, um quadro em que a gente anotou qual foi a unidade que a gente tirou ali do texto. A gente colocou os códigos que a gente deu para ela, diferenciando as respostas, né? Resposta 1, unidade 1, resposta 1, unidade 2, e assim por diante. E na última coluna, a gente especificou, então, qual o significado que está sendo expresso naquela pequena unidade ali. Então, por exemplo, aqui é sobre despertar curiosidade, aqui sobre a questão da metodologia, não tem experimentos, né? A falta de aproximação com a realidade, dificuldade dos temas e conteúdos de ciências, que eles expressam, então, que acham muito difíceis os conteúdos de ciências e tudo mais. E aqui o que mais teve foi falta de aproximação com a realidade. É que no fim a gente não conseguiu ler todas as respostas, né? Mas só para exemplificar aqui para vocês, né? Que tem uma amarela. Como é que vocês correlacionam esses sentidos aí de vocês com o CTS? Não, nós não estávamos relacionando com o CTS. É que nosso olhar já é pensando em CTS, mas a gente estava buscando responder qual era a compreensão dos estudantes sobre a importância de aprender ciências.
É nesse sentido que eu quero dizer que a gente tem um olhar mais do CTS. Urias, uma dúvida, ali, para cada resposta, pode chamar de unidade 1, unidade 2, isso não confunde com a unidade 1 lá da resposta 1? Não deveria ser outro nome de unidade, porque dá a impressão que se trata da mesma unidade, ou não? Na verdade, a gente diferencia pela resposta, né? Pela resposta. Então, por exemplo, a mesma coisa se fosse dissertações ou tese, né? Dissertação 1 vai ter da unidade 1 até a unidade N. Depois a dissertação 2 também vai ter da unidade 1 até a unidade N. Entendi. É que nem aqui, ó. Essa aqui, tudo isso aqui é o R1, resposta 1. Sim. Aí essa aqui é a unidade 1 da resposta 1, unidade 2 da resposta 1. E assim por diante. Mas, claro, esse é o nosso jeito de fazer. Vocês podem querer fazer de outra forma que fique mais claro e mais fácil de compreender para vocês. É bem livre, assim, a questão da codificação, né? E aí, a partir desses significados que a gente anotou aqui, que foram expressados nessas unidades, a gente chamou isso aqui depois de categorias iniciais. A gente chamou, não. Nós olhamos para elas e criamos as nossas... Eu não estou com o material certo. Peraí. Categorias iniciais. Deixa eu só parar aqui que eu compartilhei o documento errado. Porque esse aqui não está com as nossas categorias. Eu estou com ele aberto, eu acho que eu compartilho aqui, Bruna, para não demorar muito. Eu também tenho ele aberto aqui. Então tá, beleza. Vai eu lá. Só olhei o errado. Eu estava aberto os dois. Aí aqui, ó. Já está aparecendo? Tá. Aí aqui a gente, então, aproximou aqueles significados ali, né, que estavam expressos ali naquela terceira coluna, e aí a gente criou as nossas categorias iniciais, que seria, então, a dificuldade dos temas e conteúdos. Então, para responder a questão das metodologias, aproximação com a realidade, relação com as questões ambientais e o pensamento crítico. Então, isso aqui a gente acabou entendendo que algumas estavam mais próximas das outras. Então, pensando em responder ao problema de pesquisa, né, a gente criou essas categorias intermediárias que acabaram sendo finais também, que seriam a influência dos processos de ensino e aprendizagem na percepção dos alunos sobre as aulas de ciência. Então, como o processo de sala de aula, né, da questão das metodologias, da dificuldade do tema, da questão de, enfim, N questões que aparecem dentro desse contexto de sala de aula, como que isso influencia nessa percepção dos estudantes sobre a importância de aprender ciências. E a segunda categoria seria o ensino de ciências como um espaço para a promoção do pensamento crítico. Então, eles entendem, por exemplo, a importância de aprender ciência, porque aprender ciência ajuda a promover esse pensamento crítico e discutir outras questões. Então, essas foram as nossas categorias a partir das nossas compreensões. A partir do que a gente discutiu aqui agora, eu tenho certeza que os colegas chegariam a categorias diferentes, né? E aí tudo depende de como que a gente depois vai fazer essas discussões da categoria para mostrar como que elas respondem ao problema de pesquisa. Porque a categoria em si, olhando assim, talvez não responda, mas a discussão que a gente vai fazer a partir dela e discutindo as unidades vai ajudar daí, vai responder de fato ao problema, ou talvez dizer que o problema não tem resposta, pode acontecer, que não é nesse nosso caso, né? Mas esse foi o nosso exemplo. E aí, posteriormente, a gente não fez o processo do metatexto, né? Mas aí no metatexto entraria os nossos referenciais de educação CTS, ou, por exemplo, ali sobre o pensamento crítico, não só CTS, como talvez uma abordagem temática freiriana, enfim, né? Então, ali no caso, as categorias finais se repetiram, então. Isso. Poderiam não se repetir. Isso, porque, por exemplo, a gente poderia perceber que só essas duas aqui se aproximavam no primeiro momento. Tá. Aí seria uma categoria intermediária. Mas isso aqui está muito parecido com as discussões que estão aparecendo aqui. Aí, no final, seria uma categoria final, por exemplo. Tudo depende de como a gente está interpretando. Claro, né, gente? A gente fez esse processo quando a gente estava organizando a apresentação, assim, de maneira rápida, né? A gente não tinha tantas respostas como a gente gostaria de ter.
Por exemplo, se fosse um questionário numa sala de aula, nós teríamos 20, 30 respostas, poderia fazer uma discussão muito maior, ter mais categorias ou ter menos categorias. Então, aqui foi um processo rapidinho que a gente fez assim, só para exemplificar esses 3 processos, 2, né? Porque a gente não fez a comunicação e o metatexto. Esses 2 primeiros processos. Muito legal, gurias, muito legal. Eu acho que tu volta na nossa apresentação, Bruna. Eu não sei também se o pessoal tem alguma contribuição, alguma dúvida sobre essa parte que a gente possa exemplificar melhor. Não, eu só quero parabenizar vocês, assim, vou repetir aquilo que eu falei, né? Eu acho que vocês estão tendo cuidado de explicar bem o processo, e eu acho que isso é muito importante, tá? E a única coisa é que, aí, assim, eu sugiro um pouco de cuidado, assim, porque quando eu perguntei das categorias a priori, né, e como vocês mesmos falaram, a gente entra nessa análise contaminada com as nossas percepções prévias, tá? Então, se vocês ouvirem de novo a fala de vocês, eu não vou saber responder, mas ainda que as categorias sejam emergentes, como vocês estejam colocando, quando você propõe uma pergunta, você já espera uma resposta, né? Então, ela é emergente, mas ela não é tão emergente assim quando a gente está procurando. Então, a única coisa que eu sugeri era um pouco para vocês fazerem essa autocrítica, né? Olha, depois vocês revisitam esse processo de vocês para vocês poderem ver. Porque eu fiquei com uma impressão, e vocês só mostraram uma fala, então eu estou falando de achismo, tá? Não estou colocando, mas é só como uma sugestão para vocês revisitarem, é que quando vocês estão falando de CTS, né? Vocês estão procurando nos textos aqueles jargões que as pessoas reproduzem, mas nem sempre elas praticam. E aí eu estava lembrando até do trabalho da Thaís, das representações sociais, né? Que eu esqueci o nome dele, aquele altão moreno, não é o Moscovici, não, o outro que fala das representações. Enfim, quando você está querendo saber como o sujeito identificar uma representação social, né? Você não faz uma pergunta direta, você faz uma pergunta, o que você acha que o seu vizinho ia falar sobre isso? Porque, no fundo, as pessoas, elas falam no nome do vizinho aquilo que elas pensam, né? Uma coisa indireta. Então, assim, por exemplo, quando você está lá falando a questão da criticidade, por exemplo, né? Lembrei, quando vocês mostraram lá as unidades de sentido e as categorias para caracterizar CTS, certo? E aí, de novo, pela minha leitura, não precisa mostrar, não, até porque eu acho que eu não vou lembrar. O que vocês grifaram aí, né? Eu poderia estar analisando a aprendizagem significativa, que é como, não sei se foi o Felipe ou outro que falou, né? Quer dizer, quando que eu compreendo? Eu compreendo quando eu sou capaz de fazer uso desse conhecimento em situações novas, que é quando eu aprendo com significado. Então, ser crítico requer uma compreensão, requer uma aprendizagem significativa. E, às vezes, nesse grifo aí, sabe aquela reprodução que as pessoas discutem? Tem que ser crítico. Mas aí, como a gente fez agora nessa entrelinha, às vezes, nas entrelinhas, a pessoa se contradiz. E eu acho que, mais do que esses jargões, vocês têm que procurar esses sentidos que estão nas entrelinhas. Só para vocês... Eu acho... assim, só para vocês olharem na análise de vocês, se perguntarem se você está buscando jargões. Jargão eu estou falando de uma forma simplificada, né? Evelise, nós chamamos de slogan, né? Até tem o professor Lorenzetti que fala sobre isso. Aqui nós trouxemos como exemplos, né? E aí essa parte que você fala, essas unidades são da minha pesquisa. E isso é um elemento discutido lá. Até o colega colocou ali os links, né? Sugiro, né? Quem quiser ler, a gente fica bem grata, né? Depois também, se quiser trazer contribuições, né? Essas duas unidades, elas não pertencem à mesma categoria. E, realmente, eu não fiz entrevistas, né? Eu analisei documentos. E, mais fortemente, nos documentos, a gente percebe essa apropriação, né?
e as contradições. Então, realmente, isso está presente nas nossas pesquisas. Mas a ideia aqui foi nós trazer elementos das nossas pesquisas para explicar a análise textual discursiva. Mas esses elementos que tu traz sobre nós termos a criticidade sobre o nosso trabalho é muito importante. E, novamente, ali nós estávamos falando da unidade. Então, percebam que os 3 processos da ATD é muito importante, porque uma unidade por si só, ela não vai responder ao teu problema de pesquisa. A categoria por si só precisa estar muito bem comunicada nos metatextos e referenciada, para que não fiquem também essas dúvidas perante os leitores, né? E aí, assim, é muito legal mesmo, que é justamente quando vocês estiverem detalhando a análise, que isso tudo vai aparecer, né? E aí é bem bonito, bem rico, uma contribuição super importante, e sobretudo que vocês estão falando, pelo que eu entendi, de mestrado, né? Então, é um trabalho super bonito, com um potencial de qualidade de doutorado, né? E aí, eu queria compartilhar, assim, né, a experiência, como foi esse processo, porque, que nem tu fala, assim, né, dessa questão da gente pensar também além do que está sendo escrito ali, né? E, claro, isso a gente acaba também levando em consideração. É importante que a gente sempre repense sobre isso. Em alguns momentos vai ter ali nos nossos textos algumas coisas nesse sentido que tu fala. Claro que a gente não conseguiu trazer aqui para exemplificar. E aí, o que eu quero dizer com isso é o exemplo de que quando eu qualifiquei o meu mestrado, né, eu ainda não tinha exposto esses resultados, fiz ali a parte inicial do trabalho, apresentei, e um professor falou assim para mim, ó, o teu texto está muito bom, só que eu poderia ter lido ele lendo outros textos, que ele queria dizer que eu estava trazendo muito referencial, mas não estava, tipo assim, se ele pegasse os autores que eu referenciei, ele teria lido minha dissertação de outra maneira, o meu projeto de qualificação. E ele falou assim, tu precisa estar inserida na tua pesquisa, na tua escrita. Eu não estou vendo a Bruna aqui nesse texto. E aí, isso foi o processo mais difícil, não só de mestrado, mas também levando em consideração o processo de análise que eu escolhi fazer, porque a gente não está acostumado a escrever coisas que já não estão ditas, né? E isso é um processo muito difícil de se aprender, e eu ainda estou aprendendo, eu acho que todo mundo sempre continua aprendendo nesse sentido, né? Meu Deus, se eu for falar que o céu é azul, eu tenho que referenciar todo mundo que falou que o céu é azul antes de mim. Só que o processo da ATD, ele te permite, e eu diria ainda que ele te exige, que tu fale as coisas que tu pensa, que tu construiu ali a partir do processo. E isso é bastante difícil, porque a gente é moldado na graduação a só escrever referenciando o que outras pessoas disseram, né? Então, eu acho que esse é um processo, eu acho assim, eu sou apaixonada pela TD, eu sou bem suspeita para falar, né? Mas eu acho isso muito lindo, assim, da gente se colocar ali. Eu estou desenvolvendo essas novas compreensões, né? A partir da minha interpretação, do meu processo de análise, da minha bagagem teórica e assim por diante. Então, acho que fica aí só para compartilhar como foi difícil esse processo de aprender a se colocar mais nos textos e falar coisas que não foram ditas antes, né? Bem-vindo ao mundo do adulto, né? Eu digo assim, né? Porque assim, não é só a graduação. Na escola, né, toda a nossa escolarização, a gente é educado, né, para reproduzir. A gente não é educado para expressar o que a gente pensa com autonomia. Então, esse é um exercício difícil. E até por isso que eu estou provocando vocês. Né? Aí, por exemplo, a minha pergunta permanece, tá? Não para vocês responderem agora. Porque, quando você fala assim, eu sou apaixonada pela TD, essa fala não pode aparecer na sua defesa. Você tem que dizer assim, não, eu acho que a TD, ela me serve pela razão A, B, C e D. A análise de conteúdo, ela tem esta limitação para responder a minha questão foco. Então, aí eu deixo como sugestão que você faça um artigo para no teu trabalho de ler tudo,
comparando essas metodologias, né? É verdade. Aí você pode fazer esse exercício e até na introdução do seu delineamento metodológico, você vai dizer como que você decidiu pela TD e não por outros tipos de análise, né? Então, quando você... Aí, não que você vai ter que falar de todas elas, mas você vai dizer, né? Me baseando nisso, tinha essa limitação, essa é mais completa pela razão. Aí fica uma sugestão para vocês e um desdobramento que eu vou adorar ler seria justamente... Porque, assim, na academia, o que acontece? As pessoas querem dizer que criou alguma coisa, né? No sentido, no caminho, chega um momento que, não, eu tenho que criar alguma coisa. Só que aí, às vezes, é uma diferença tão pequena e dá um nome novo para uma coisa que todo mundo já faz, sabe? E daí a importância de você estar segura, né, para dizer que por que esse caminho foi o melhor para você. Então, eu acho que a questão do metatexto, que não é, né, uma junção das unidades de sentido que você fez, eu acho que talvez essa seja uma explicação, mas aí você tem que fundamentar melhor, porque é exatamente isso que foi cobrado na sua qualificação. Quer dizer, cadê a Bruna? A Bruna ela vai aparecer exatamente no metatexto, que é o conhecimento que você está produzindo a partir dos artigos. Porque os artigos também têm muita reprodução, é muito jargão, né? Muito slogan, como vocês estão colocando, que está se reproduzindo. Mas, espera aí, o que eu tiro aí quando eu espremo esse artigo? O que eu tenho de novo? Dificilmente a gente encontra, né? Então, você tem que se permitir... Muito interessante, Evelise, muito interessante. Aí você tem que se permitir, né, colocar, exatamente. Espera aí, eu lendo isso, e aí, como vocês disseram, eu lendo isso, e se você apresenta um delineamento explicado, né, então, assumindo que CTS é isso, né, e que uma resposta deveria aparecer isso, não tem problema você ter categoria a priori. Primeiro, porque você tem. Né? Quando você está dizendo, você está buscando a perspectiva CTS no discurso dos artigos, você já tem pelo menos o que é CTS. O que não pode faltar nesses discursos? Então, você já tem essas categorias a priori. Aí, elas estão explícitas, isso eu estou falando pela minha experiência, né? Sem ler nada. O que vai aparecer? Tem lá os slogans do CTS, e geralmente na parte da fundamentação teórica, mas na hora da apresentação de como foi a experiência, de como foi a entrevista, na natureza das perguntas quando é uma entrevista, ou na natureza das atividades, você percebe contradição mesmo nos autores, né? Para além do público que foi entrevistar. E aí é que entra a autoria, a sua autoria como pesquisadora, né? Eu estou identificando isso, tá? É nesse sentido que eu fiz essa provocação para vocês extrapolarem, né, os slogans e mostrar, porque assim, e essa contradição não é que as pessoas são mal intencionadas, é porque a gente reproduz mesmo, né? Então a gente tem que começar a romper com esse vício que você está denunciando aqui, que você não foi acostumada porque assim, não é que você não foi acostumada a pensar, porque a gente pensa, mas você não foi, não se permitiu, porque não foi permitida, né, expressar os seus pensamentos para debate, como a gente fez aqui, numa coisa assim, a gente vai falando. E daí, se está errado, se não está, e aí a gente vai falando. Mas parabéns, viu? Obrigada, Evelise. A Daniele quer falar, eu acho, tinha levantado a mão. Eu estava com receio que a reunião fosse terminar às 4h30 e fosse tipo, apagar tudo. Mas já está quase lá. Nós colocamos no slide anterior as referências, então, assim, para se aprofundar mais, né, ou depois, se vocês quiserem entrar em contato particularmente com a gente, né, que é o livro do Moraes e Gagliasi e também o e-book, para quem é um pouco mais visual, eles trazem o referencial teórico e também trazem esquemas, né. E aí também, para o pessoal conhecer, nós temos o site do GPCID, né, essa galerinha aí são os colegas que compõem o nosso grupo atualmente.
E ali no site nós temos todas as nossas produções acadêmicas, nós temos material de apoio, nós temos também uma aba que fala sobre o PIBIT, que nós conseguimos fazer um trabalho bem legal. Então, convidamos a todos também para entrar lá no nosso site, conhecer um pouco do nosso trabalho, talvez se inspirar, talvez entrar em contato conosco. Também tem a área dos participantes lá com os nossos para dialogar, né, para criar mais problematizações, assim, eu acho que é assim que a gente vai para frente, né, cada vez com mais perguntas e mais diálogo. Eu emocionante que não apareceu minha voz, todo mundo uniformizado, como eu e a Dani aqui, ali na foto, né? Sim. E só para terminar, dizer que para mim é uma honra estar aqui falando, prof, no teu grupo. Eu fui tua aluna no mestrado, te admiro muito e eu acho que é uma oportunidade muito importante para mim e para a Dani estar aqui compartilhando nossas experiências com o pessoal, né? Muito obrigada. Obrigada, querida. Eu quero fazer o encerramento, então. Quero primeiro parabenizar as meninas, né? Pela didática, pela apresentação. Tem uma pergunta aqui que alguém fez para elas e que não foi respondido, o Everton. Agora a gente está sem tempo, estamos sem tempo agora. Depois eu converso com a Maria Cecília, com a minha orientadora. Acho que... Desculpa, já extrapolamos o tempo. Vamos lendo os comentários, ficando só na discussão oral aqui, desculpa. Extrapolamos o tempo, é uma pena, né? Mas eu queria agradecer as gurias, parabenizar e queria fazer um registro, né? Não sei se podemos fazer um registro. Claro, vou tirar o slide aqui. Oi, já fiz o registro, depois eu mando lá para a Cris. Tá bom. Gente, muito obrigada pela participação. Até a próxima palestra. Agradeço a presença